Salve, salve, discípulos de Pitágoras. Professor Luciano aqui, e nós vamos resolver uma questão de matemática do assunto coordenadas cartesianas no plano. É da Universidade Federal do Paraná. E diz o seguinte: durante um passeio, uma pessoa fez o seguinte trajeto. Partindo de um certo ponto, caminhou 3 km no sentido norte, em seguida 4 km para o oeste, depois 1 km no sentido norte novamente, e então caminhou 2 km no sentido oeste. Após esse percurso, a que distância a pessoa se encontra do ponto de onde iniciou o trajeto? Bom, para que nós façamos essa questão, nós vamos utilizar coordenadas cartesianas no plano e distância entre dois pontos. Então, vamos observar quais foram os pontos aqui que foram percorridos. Então, partindo de um certo ponto, então a pessoa estava parada num ponto, nós vamos chamar aqui de ponto de partida, tá? Ponto A. O que ela fez? Ela caminhou 3 km no sentido norte. Então, ela caminhou 1, 2, 3. Ela veio até aqui, certo? Então, nós vamos colocar aqui uma representação desse ponto. Deixa eu colocar aqui uma seta, né? Que vai indicar de onde ela saiu para onde ela foi. Então, ela caminhou do ponto A até esse ponto aqui, no sentido 3 km no sentido norte. 1, 2, 3. Em seguida, 4 km para o oeste. O oeste é para a esquerda, então andou 1, 2, 3, 4. 4 para a esquerda. Depois, ela caminhou 1 km no sentido norte novamente. Então, ela caminhou daqui para cá. 1 km até aqui. Então, caminhou 2 km no sentido oeste. Oeste, 2 km no sentido oeste. Então, sentido oeste, ela caminhou para cá. Após esse percurso, a que distância a pessoa se encontra do ponto onde no seu trajeto? Então, ela chegou nesse ponto aqui, que nós vamos chamar esse ponto de ponto B. E aí nós queremos saber a que distância que ela se encontra do ponto de partida, ou seja, qual é a distância desse ponto aqui, que é o ponto B, até o ponto A, que é o ponto de partida. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui eixos cartesianos. Nós vamos colocar eixos cartesianos para indicar os pontos aonde a pessoa se encontra. Então, vamos colocar aqui o eixo Y e agora aqui o eixo X. Tá? E aí nós temos aqui agora, aqui para cima é o sentido norte, né? Aqui é o sentido leste. Aqui é sul, norte, sul, leste, e aqui é o sentido oeste. Ok? Vamos colocar os pontos. O ponto de partida, que é o ponto A, ele é a origem do sistema cartesiano. Partiu daqui desse ponto, que é o ponto A. Andou 1, 2, 3 para o norte. Depois ela caminhou 4 no oeste, então 1, 2, 3, 4 para o oeste. Depois 1 para o norte de novo, 1 para o norte aqui. E então caminhou 2 no sentido oeste de novo. Então 1, 2 no sentido oeste. Então esse aqui é o ponto B, que é o ponto de chegada. E aonde que está esse ponto de chegada? Aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aqui no menos 6. Então o ponto B, que é o ponto de chegada, o x dele, o x do ponto B é menos 6, que é esse ponto aqui. E o y é 1, 2, 3, 4. O y do ponto B é o 4. Então, menos 6 e 4. Beleza? O que nós vamos fazer?
Para a gente calcular essa distância do ponto A até o ponto B, do ponto A até o ponto B, essa distância, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, tá? Isso decorre, a distância entre dois pontos, ela decorre diretamente do Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? E a nossa hipotenusa aqui é justamente a distância entre o ponto A e o ponto B, tá? Então, o quadrado dessa distância é igual. Quem são os catetos? Então, um cateto eu vou ter no eixo X, eu vou colocar aqui a variação do X, vai ser um cateto, e o outro cateto vai estar no eixo Y, nós vamos chamar a variação do Y, certo? Então, colocando aqui, ó, nós vamos ter que a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado igual. Aqui, a variação do X vai ser o X do B menos o X do A. X do B menos o X do A, eu falei, escrevi. Aqui o X do B menos o X do A. E aqui no Y nós vamos colocar o Y do B menos o Y do A. Ok? Então vamos lá. Então a distância do ponto A ao ponto B elevado ao quadrado vai ser igual. Quem é o X do A? O X do B. O X do B é menos 6. Então vai ser menos 6 menos o X do A. O A está na origem, então o X do A é 0 ao quadrado. Mais o Y do B. O Y do B é 4. Menos o Y do A. O Y do A é 0. 0 ao quadrado. Então a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado vai ser igual. Menos 6 menos 0 vai dar menos 6. Menos 6 ao quadrado. Mais 4 menos 0 é 4. 4 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado vai ser 36 mais 16. 30 mais 10 vai dar 40, 6 e 6, 12. 40 mais 12, 52. 52. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B elevado ao quadrado é 52. Vamos tirar a raiz aqui desses valores. Bom, então a distância do ponto A ao ponto B vai ser a raiz quadrada de 52. Só que 52 é a mesma coisa que 4 vezes 13. 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes 3 dá 12. 40 mais 12 dá 52. E aqui, ó, a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 13 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes 13. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 13 vai ser aproximado, tá? Quanto é que vai ser a raiz quadrada de 13? Raiz quadrada de 13 é aproximadamente, vou colocar aqui, raiz quadrada de 13 é aproximadamente 3,6. 3,6 é a raiz quadrada de 13. Então nós vamos ter 2 vezes 3,6. 2 vezes 3,6 vai ser igual a 7,2, aproximadamente. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é aproximadamente 7,2 quilômetros. Essa é a resposta dessa questão. A questão pediu o quê? Vamos voltar lá. Após esse percurso, a que distância a pessoa se encontra do ponto de onde iniciou o trajeto, que era o ponto A aqui, até o ponto B. Essa distância é 7,2 quilômetros. Valeu, um abraço.
Até a próxima. Tchau.